de volta com o nosso Vida Melhor. E olha, a gente vai falar sobre os problemas auditivos. Eu já tô aqui ao lado do Dr. Jamal Azan, que é otorrinolaringologista. Tem muita coisa, né? Eu sei que, olha, ele trouxe aqui o modelo, o protótipo do ouvido pra gente entender exatamente como é que funciona. Isso Daqui a pouco a gente tira todas as dúvidas, certo, doutor? Com certeza. E você pode e deve participar, inclusive, com a sua pergunta, viu? Pode enviar pra gente. Me dá um minutinho que eu volto já. E vamos continuar aqui a nossa conversa sobre saúde, né? Beleza, tem tudo a ver com saúde, mas você que precisa ouvir melhor ou entender o que é que tá acontecendo com o seu ouvido, presta atenção. A gente tem aí muitos relatos de pessoas que têm problemas auditivos, né? E eu não sei se é impressão minha, mas parece que esse número vem crescendo. Com certeza esse número vem crescendo muito e o que mais assusta a gente, o que mais a gente tem que prestar atenção é que esse número está crescendo muito nos jovens, nos adolescentes. Então, esse hábito de ouvir MP3, esses tocadores de MP3 muito alto, acima daquilo que a gente considera até como um bom senso, está gerando lesão auditiva. E essas lesões auditivas são no nervo auditivo, o que normalmente são lesões irreversíveis. Irreversíveis. Bom, agora, tem outras que são provocadas não só pelo excesso do barulho, da música alta, etc. Isso. Mas por algum procedimento errado que a gente às vezes faz, né? Com Você pegou ali certeza. um cotonete e o Isso. ouvido. Eu queria que a gente mostrasse, até porque tem tanta gente que limpa o ouvido com cotonete. Qual é o perigo? Isso é uma situação bastante comum, o acidente causado pelo uso incorreto e indevido do cotonete. Né? Então, o que acontece? Nós temos a orelha, o canal do ouvido aqui, e os canais do ouvido de cada pessoa são diferentes, tem curvaturas diferentes, tem tamanhos, comprimentos diferentes, os quais a gente não consegue olhar. Então, a pessoa está aqui usando o seu cotonete, né? Aí se empolga, né? Porque aquela coceirinha tá boa, aí vem aqui e perfura a membrana, né? Chega aqui, aí perfura a membrana. Ó, o quanto de cotonete... Volta lá, doutor. Isso. O quanto de cotonete pode tirar? É suficiente para perfurar uma membrana. Isso, é um tiquito muito mais do que a pouco. parte do algodão. Quer dizer, é muito perigoso. Muito perigoso. Isso numa criança, possivelmente, o caminho é ainda mais curto. Mais curto. Tem mãe que acha que precisa, até do recém-nascido, colocar o cotonete dentro do ouvido, jamais, né? Não, jamais. Aqui a gente consegue ver a membrana do tímpano e se o cotonete chegar aqui e forçar, ele pode gerar essa situação aqui, que é a perfuração, olha. Ele vem e fura essa porque é muito membrana. delicada essa membrana? A membrana do tímpano, ela é comparada, sabe aquela casquinha da cebola que a gente Muito tira, fininha. muito fininha, transparente. Tocou nela, praticamente pode lesar. E o que acontece quando a gente perfura essa membrana? Quando perfura essa membrana, tem dor, sangramento e a audição cai. Então, se essa perfuração for pequena e o corpo tiver uma boa cicatrização, essa perfuração vai fechar. Agora, muitas e muitas pessoas, essa perfuração não fecha, sendo então necessário depois uma cirurgia para fazer um enxerto para fechar esse furo aqui. Então, a nossa orientação é que não introduza nenhum objeto no canal do ouvido, absolutamente nada. Depois de onde o nosso dedo alcança, nada mais. Por mais vontade, a pessoa vai lá, sente o ouvido, Cotonete é para limpar a orelha. Isso, né? A orelha, que é a parte externa. Essa parte externa. Ela serve para limpar o narizinho de nenê, serve para retoques de maquiagem, serve para o que você precisar, menos para colocar dentro do canal do ouvido, o que, aliás, Cláudia, está escrito nas orientações de todos os produtos Agora, dos bastões. Né? Quem é que lê embalagem de qualquer coisa? Né? Quem Poucas é que pessoas leem. Não leem, mas leiam, vocês vão ver, está Certeza. escrito lá. Não introduzir a haste no conduto auditivo. Perfeito. Né? Agora, além da música, além do procedimento errado de limpar o ouvido, existe alguma outra coisa que pode acarretar uma perda auditiva, um problema auditivo? Sim, mais uma vez, eu queria chamar a atenção em relação às crianças, porque
As crianças têm um número de infecções respiratórias muito grandes. Então, rinite, sinusite, tosse, asma. Então, o ouvido ele é ligado ao nariz. Existe um canal que sai do nariz e vai para o ouvido. Então, a via respiratória, tanto de criança quanto de adulto, se a via respiratória tiver algum problema, aquele nariz muito entupido, secreção esverdeada, aquele catarro verde, pode ir parar para os ouvidos. E aí o que vai acontecer? Dores, diminuição de audição. Isso é algo bastante comum e a orientação é: cuide do quadro respiratório logo do início. Não deixe aquela gripe mal curada, sabe? Que fica. Uma hora acaba dando ou uma sinusite ou parar dentro do ouvido aquela secreção. Isso é bastante comum, viu? E aí isso vai tratar do mesmo jeito que trata a gripe. Quer dizer, se necessário, se virou bactéria, antibiótico. Sim. Né? Limpar bastante essas vias aéreas, limpar com soro fisiológico. O soro fisiológico é sempre positivo. Lembrar sempre do raciocínio. O problema de ouvido, ele depende do nariz. A maioria deles, é claro, nesse caso, com os quadros respiratórios. Então, limpar o nariz, manter o nariz permeável. Outra coisa muito importante, se o nariz estiver muito entupido, nunca soe o nariz com muita força, porque senão esse ar vai parar no ouvido. E aí machuca o ouvido, pode dar infecção, pode inclusive levar o catarro do nariz para o ouvido. E aí a pessoa, depois de assoar o nariz muito forte, sente aquela dor, o ouvido tampar, e aí já foi, já aconteceu, não A gente pode. tem que tomar bastante cuidado. Bom, tem algumas perguntas, já vou até deixar uma pergunta que não é exatamente um problema auditivo, mas pode vir a ser, talvez. Eu queria que o senhor respondesse no próximo bloco. Quando a gente faz um voo, viaja de avião ou sobe uma estrada de serra, o ouvido entope. Já ouvi falar que é perigoso a gente pressionar o nariz e tentar levar esse ar para o ouvido para desentupir o ouvido. É perigoso ou não? Mas não responde agora, não. Daqui a pouco. Estamos conversando sobre os problemas auditivos. Eu recebo o Dr. Jamal Azam, que é otorrinolaringologista, e a gente está falando sobre a seriedade que é o ouvido, né? Ele é muito delicado. Por favor, doutor, pega para mim o tamanho do osso. Deixa eu mostrar aqui. Vamos ver se... Olha só. Vamos ver se os meninos conseguem mostrar aqui. É uma coisinha, gente... Deixa eu pôr na palma da minha mão. É muito delicado. Esses são os ossinhos. Esses são os do ossinhos, ouvido. é o martelo, a bigorna e o estribo, os 3 ossinhos do ouvido, e eles é que nos dão a audição. Então, do mesmo jeito que eles são delicados, os cuidados com o ouvido devem ser muito delicados, com certeza. Eu deixei uma pergunta no ar, eu acho que Sim. todo mundo passa por isso. Sobe a serra ou faz um voo de avião, vem aquela pressão no ouvido. Pode fazer assim para desentupir? Isso, então eu trouxe aqui um orelhão para vocês olharem, para vocês verem como é que funciona então. Aqui, como eu disse, no final do canal do ouvido tem a membrana do tímpano. E esse é o canal que liga com o nariz. Então, quando a gente assopra aqui, vem para cá, porque o ar tem que estar em pressões iguais, do lado de dentro e do lado de fora. Quando a gente desce a serra, a pressão atmosférica vai aumentando. Esse ar aqui tem pressão, esse ar não tem. Então, eu preciso respirar o ar para que ele entre por aqui e fique igual, ok? No avião, o que acontece? Quando fecha a porta do avião, começa a pressurizar a cabine. Então, a orientação é, se a pessoa não estiver resfriada, gripada, pode fazer o movimento de assoprar, tampar o nariz e assoprar para os ouvidos, delicadamente, até ouvir um barulhinho. A hora que ouvir o barulhinho, para. Aí daqui a 2, 3 minutinhos, pode repetir. Esse procedimento pode ser repetido várias vezes, porque o ar daqui de fora tem que ter a mesma pressão do ar aqui de dentro. E a gente vai
Perfeito. Então, equilibrando essa E pressão. as crianças, quando o avião está pousando ou decolando, que começam a chorar muito, provavelmente é porque elas estão sentindo essa pressão ou elas estão sentindo dor de ouvido? Não responde ainda, eu volto já. Estamos conversando sobre os problemas auditivos com o Dr. Jamal Azam. Doutor Jamal, eu deixei uma perguntinha, né, sobre as crianças, porque elas choram na hora que o avião está decolando ou quando ele está pousando, por quê? Porque essa pressão muito forte na membrana do tímpano acaba gerando dor. E são dores terríveis. Os bebês choram de uma forma que... E o que a mãe deve fazer nesse momento? O ideal é evitar com que isso aconteça. De que forma? Dando uma mamadeira para o bebê quando estiver dentro do avião, ou um suquinho. Ou seja, sempre deixar a criança deglutindo alguma coisa. Se for uma criança um pouco maior, uma balinha que ela possa mastigar, algo mastigável, porque todo o nosso ato de deglutição, sempre que a gente engole, tem a tendência de compensar a pressão no ouvido. Perfeito. A Priscila Maria Santos, de Avaré, São Paulo, ela diz: olá, doutora e Claudinha, tudo bem? Estou adorando o programa, obrigada. Tenho uma dúvida. Aos 7 anos fui diagnosticada com perda de audição e fui operada. Usei um aparelho para recuperar a audição durante 2 anos. Não pude expor meus ouvidos à água, sendo assim, dos 7 aos 9, não pude nadar. Na verdade, não podia mergulhar, para não prejudicar o aparelho. Foi uma fase difícil, já que todas as crianças faziam algo que eu não conseguia fazer. Mas, enfim, é um pequeno trauma. Hoje em dia, amo água. Depois dos 9, fui uma vez ao otorrino, acho que aos 15, e depois disso não fui mais. O senhor acredita que eu tenho chance de voltar a ter perda de audição? O correto seria a minha ida a cada quanto tempo ao médico? Essa questão, Priscila, é muito interessante porque é extremamente comum essa questão das crianças terem exatamente este problema de dificuldade de compensação de pressão entre o nariz e o ouvido, junta a secreção no ouvido, catarro, a criança tem perda auditiva, na grande maioria das vezes essa perda auditiva é reversível, ou com tratamento clínico, ou às vezes com cirurgia. E para isso eu trouxe para ilustrar também. Essa aqui é a cirurgia que se faz, olha, se coloca um tubo de ventilação. Ele é bem pequenininho, ele fica lá no fundo do canal do ouvido. É esse negocinho branco aqui, pequenininho. Então, o que o tubo de ventilação faz? Ele comunica a parte de fora com a parte de dentro. Ele faz a função, vamos dizer, da comunicação com o nariz, mas não pode entrar água e senão vai entrar por dentro do tubinho. E vai ter infecção. Então, o que acontece? Essas crianças, colocando o tubinho, volta à fisiologia normal e a grande maioria, com o crescimento, chegando à adolescência, esse problema não se repete mais. Então, Priscila, naturalmente é interessante você procurar um otorrino para fazer um exame, o exame clínico e um exame de audiometria, mas tenha certeza que se você já é grandinha mesmo, não vai ter mais isso aí. Que ótimo. 2 perguntas bem parecidas, uma é da Maria Cecília Fonseca de Oliveira, de Formosa, Goiás, e a outra é da Jussara Oliveira da Silva, de Jundiaí, São Paulo. Chiado constante, o que seria isso? E se tem alguma solução para esse problema? Isso. O chiado é um problema que normalmente é gerado no nervo auditivo. O nervo auditivo é aquele caracolzinho que fica lá dentro. Então, não é relacionado ao canal do ouvido, não é relacionado à membrana do tímpano, é aqui, olha. E esse caracol, muitas vezes, pela proximidade anatômica, pela ligação anatômica, a pessoa, além do chiado, pode ter tonturas também, aquela labirintite, né? Então, o recomendado é que o exame clínico determine onde está essa lesão e seja feito um tratamento clínico. Olha, tratamento de zumbido não é fácil. É necessário um tratamento muito prolongado, muito persistente, é necessário muita paciência para que possa melhorar desse problema. Ok. Julieta Vieira Cortez, de Praia Grande, São Paulo, ela diz que tem muita coceira no ouvido. Ela não usa o cotonete, mas aquilo incomoda. O que ela pode fazer? É possível que ela esteja com uma otite externa. Aí sim é do canal do ouvido, é um problema da pele do ouvido. Tem pessoas que têm a pele um pouquinho mais oleosa, tem pessoas que a pele é um pouco mais ressecada. E às vezes só de mexer na orelha assim pode machucar.
Então, é bastante importante o exame clínico, porque o mais provável é que seja uma otite externa crônica. É necessário pesquisar e tratar. Doutor, chegaram muitas outras perguntas. Infelizmente, nosso tempo é curto. Eu depois vou repassá-las ao senhor. Responderei todas. Eu quero agradecer muito pela sua presença. Obrigado. Volta pra gente falar sobre a labirintite, sobre essas tonturas, porque é um assunto muito interessante. É muito interessante e muito comum. E tem tanta coisa pra gente falar também da audição, Com né? certeza. Conversei com o doutor Jamal Azan, que é otorrinolaringologista. Ele é do Hospital Lefort. E o telefone de contato é o 0 operadora 11 3723 4700. 3723 4700. Muitíssimo obrigado, uma ótima tarde para você. Obrigado. Tchau, até a próxima.